Olá, meus queridos irmãos e meus amados amigos. Mais uma vez estamos juntos através da palavra do Senhor para mais uma mensagem. Nós estamos falando nesses últimos dias sobre as revelações do coração de Paulo. Paulo, através da Bíblia, da escrita, das cartas que ele mesmo escreveu, abriu o seu coração, disse para nós aquilo que ele agora sentia em seu coração, num coração transformado, um coração regenerado, um coração totalmente lavado pelo sangue de Cristo. As palavras de Paulo, escritas na Bíblia Sagrada, não são palavras do seu próprio punho, não. Essas palavras foram palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Paulo era apenas um instrumento que, movido pelo Espírito, ele repercutia e escrevia aquilo que o próprio Espírito colocava em seu coração, mas ele escreveu tudo sobre a experiência que ele teve com o Senhor Jesus. Nós temos mostrado nas mensagens anteriores qual foi o passado de Paulo. Aquele passado obscuro, aquele passado triste, horrível. E agora estamos vendo este Paulo abrindo o seu coração, dizendo para mim, dizendo para você, dizendo para nós o que Deus fez por ele. Isto é o Evangelho do Senhor Jesus. Este é o Evangelho de Deus. Não é glorificar o homem, não é glorificar a pessoa, mas é exaltar a Deus e ao Senhor Jesus por toda a obra que ele fez na vida de uma pessoa. Paulo tem feito isto. Ele escreveu 13 cartas. Em ambas as cartas, ele exalta a Deus, contando a sua história, a sua experiência de vida com o Senhor Jesus, pelo conhecimento que ele recebeu de Deus. Eu quero continuar no capítulo 8 de Romanos, esta carta escrita por Paulo aos romanos, isto é, aos cristãos que moravam em Roma. E ele abria o seu coração para dizer a eles o que Deus havia feito por ele no intuito de glorificar e exaltar o nome de Deus. Esse também é o nosso objetivo. Eu quero agradecer a você que tem se inscrito no canal. Eu tenho observado que a cada dia o número de inscritos está aumentando e eu quero agradecer imensamente a você que tem feito isto. Você pode espalhar essas mensagens, pode me ajudar a enviar essas mensagens a outras pessoas, pessoas do seu grupo de WhatsApp, pessoas do seu convívio, os seus familiares, os seus amigos, parentes e conhecidos. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho. Não faça propaganda de mim, faça propaganda da palavra que eu estou pregando. Esta vale a pena ser enviada, esta vale a pena ser propagada, porque é a palavra viva e eficaz. É a palavra que penetra os nossos corações. É a palavra que sonda as nossas vidas. É a palavra que transforma. Foi esta palavra que transformou Paulo de um assassino, de um perseguidor, a um discípulo, a um verdadeiro pregador da palavra de Deus. Eu quero continuar no capítulo 8 de Romanos. Nós lemos até o versículo 4 do capítulo 8. Ali naquela experiência que Paulo trouxe para nós sobre o Espírito Santo agindo na sua vida, lhe livrando da lei do pecado e da morte, lhe conduzindo a Cristo para uma verdadeira liberdade espiritual. Terminamos mostrando na última mensagem Paulo dizendo que ele era um homem livre, totalmente livre no sentido espiritual, porque Deus, através do Espírito, por meio da palavra, o libertou.
Vamos hoje estar lendo, a partir do versículo 31, o que Paulo vai dizer para nós nessa carta escrita aos Romanos, capítulo 8. Ele diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Observa a experiência que Paulo teve com o Senhor Jesus. Aquele mesmo Paulo do capítulo 7 de Atos, quando ele, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus, ele tinha um desejo veemente de matar os cristãos, de perseguir, de maltratá-los, de vê-los presos, de vê-los neutralizados. Este mesmo Paulo, após encontrar com o Senhor Jesus, ele agora se volta para o poder de Deus e diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A experiência de Paulo agora é que tudo aquilo que ele tinha como confiança no passado, a sabedoria, o poderio que lhe foi dado pelas autoridades, a confiança que ele tinha nas autoridades, a confiança que Paulo tinha na sua religião, na sua própria capacidade de guardar e cumprir a lei, ele joga tudo isso por terra e agora enaltece e glorifica o nome de Deus como aquele que está sobre tudo e sobre todos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 32, ele diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Observa que Paulo agora olha para Deus em uma visão espiritual e ele faz alusão a João capítulo 3, versículo 16, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele vai dizer para nós, aquele está referindo-se a Deus. Ele disse, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Pelo contrário, ele o entregou por todos nós. Paulo agora reconhece que quando Jesus morre na cruz, ele está morrendo não pelos seus pecados, não pelos erros que Jesus havia cometido, não pelos delitos que Jesus carregava em seu corpo, mas ele morria pelos nossos pecados que ele carregava sobre o madeiro e sobre o seu corpo. Ele estava sobrecarregado pelos nossos pecados, portanto, Paulo estava dizendo, ou está dizendo aqui, que reconhecia agora que Jesus morreu no nosso lugar. Ele foi dado por Deus no nosso lugar. E, na verdade, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele morre pelo pior de todos os pecadores da época, chamado Barrabás. O evangelista Marcos diz que ele foi preso em uma sedição, em um crime. Ele havia praticado um homicídio, juntamente com um grupo de assassinos, e ele foi preso. Barrabás foi preso. E a sentença era a morte. E Jesus morreu no lugar de Barrabás. Porque naquele dia, Pilatos, a autoridade máxima, decidiu pedir a liberdade daquele a quem o povo pedia e a condenação daquele a quem o povo pedia. E o povo pedia naquele dia a condenação de Jesus e a libertação de Barrabás. E Pilatos foi claro em dizer, mas Jesus nenhum mal fez, mas Barrabás é um criminoso. E eles queriam por tudo Jesus crucificado. Jesus foi para a cruz do centro, onde Barrabás teria sido crucificado. Jesus estava substituindo o lugar do pior de todos os pecadores. Se lembra que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse,
digna e merecedora de honra, de aceitação é esta palavra, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, disse ele, sou o principal. Então Paulo estava dizendo, eu estava na cruz do centro, porque Deus deu a Jesus para morrer no lugar de todos nós, inclusive do meu lugar, estava dizendo Paulo. Lembra que ele disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20, estou crucificado com Cristo? Paulo considerava que Jesus havia substituído o seu lugar na cruz do Calvário, havia morrido por ele na cruz do Calvário. Esta era a experiência pessoal que Paulo teve com o Senhor Jesus após encontrá-lo no caminho indo para Damasco. Por isso ele escreve, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Paulo tinha certeza que agora todas as bênçãos de Deus estavam à nossa disposição. Foi ele quem escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, exaltando Deus e dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em quem temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Então Paulo abre o seu coração, escrevendo aos Romanos, para trazer a nós essa certeza absoluta de que ele tinha certeza que Jesus havia morrido em seu lugar e que a morte do Senhor Jesus era uma dádiva de Deus para substituir o lugar do pecador na cruz do Calvário. Portanto, em Cristo Jesus, nós temos todas as coisas, é o que ele disse. Porque se Deus não poupou nem o seu próprio filho, o seu filho amado, o seu filho do seu amor, para dar por nós, o que então ele não poderá dar a nós? Todas as coisas estão à nossa disposição. Esta é a conclusão que Paulo teve após esta experiência profunda com o Senhor Jesus. E ele continua no versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqui me faz lembrar, fazendo uma retrospectiva na mente, no tempo, me leva para o capítulo 7 de Atos. Naquele momento, quando Paulo, presidindo aquele grupo de assassinos que matou Estevão, a Bíblia Sagrada diz que Paulo esteve ali presente, conduzindo aquele grupo de assassinos que apedrejaram Estevão, que morrendo e em vocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas naquele momento a gente observa no capítulo 7 de Atos, que Paulo conduzia aquele povo a ranger os dentes de ódio contra o discípulo do Senhor Jesus, Estevão, que levou o povo a tapar os ouvidos para não ouvir as palavras de Estevão. Observa o ódio que estava no coração de Saulo. Observa a raiva que estava no coração de Saulo. A intenção dele era condenar à morte o discípulo do Senhor Jesus. E, na verdade, ele convenceu a multidão a condenar Estevão ao ponto de ser apedrejado sob o seu comando. Agora, observe o que ele diz no versículo 33, na experiência que ele tem com o Senhor Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele está dizendo, eu me arrependo, porque eu condenei alguém que não devia ser condenado, alguém que nem Deus o condena. E eu estava ali condenando um justificado pelo sangue de Cristo à morte. Ele termina o verso dizendo, é Deus quem o justifica. Olha, querido,
Ele diz no capítulo 5 desta mesma carta escrita aos Romanos, no versículo 8, no versículo 12, ele disse algo interessante. Ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Agora observa o versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, o que ele diz. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve agora do seu próprio punho, da sua própria experiência, dizendo, olha, aquele que antes o condenava, agora é justificado pelo sangue de Cristo. E agora eu tenho paz com Deus. É por isso que ele diz no versículo 33 do capítulo 8 que estamos lendo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem justifica é Deus. É Deus quem o justifica. Ele vai dizer no versículo 34, quem é que condena? Ninguém condena. Ele lembrava que ele havia condenado os cristãos no passado. Ele condenava veemente os cristãos no passado. Ele condenava aqueles que seguiam e amavam o Senhor Jesus, que eram discípulos de Jesus. Mas agora ele diz, quem é que condena? Eu não posso, eu não podia, mas eu fazia isso, como disse ele, pela incredulidade e a ignorância que reinava no meu coração. Ele agora reconhece que quem justifica um homem salvo pela graça, um crente em Cristo Jesus, quem o justifica é Deus. Portanto, ele diz, quem é que condena? Nada neste mundo pode condenar um cristão. Eu imagino, querido, agora, Paulo lembrando daquele tempo que condenava os cristãos. A Bíblia diz que ele condenava à prisão, ao massacre, ele condenava à morte. Agora, as palavras de Paulo são palavras de uma experiência profunda, de um conhecimento profundo do poder de Deus sobre a vida do pecador. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e agora intercede por nós. É lindo o que Paulo escreve aqui para nós. Ele disse, olha, ninguém pode condenar um cristão, ninguém pode condenar um crente. Sim, o crente é pecador, sim. Ele pode sofrer as consequências do pecado, sim. Mas ele está falando da condenação ao inferno. Ele está falando da condenação à perdição eterna. Ele diz, ninguém pode condenar um cristão. Ninguém pode condenar a alma de uma pessoa salva. Porque foi Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. E ele o justificou através da fé. Observa que ele está falando de uma experiência pessoal, uma experiência que ele teve com o próprio Senhor Jesus. E ele aqui refere-se à morte e ressurreição de Jesus como parte do Evangelho, aquele Evangelho que ele pregava, a morte e a ressurreição de Jesus. A morte para salvar o pecador, a ressurreição para justificar o pecador. Por isso, o pecador que crê, é claro, aquele que crê no sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Portanto, ele diz que foi Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, porque a morte sem a ressurreição estaria incompleta. E quando Cristo salva um pecador, ele salva completamente. Ele não salva pela metade, porque a salvação é resultado do sacrifício perfeito e terminado de Jesus na cruz do Calvário. O próprio Jesus disse em João capítulo 19, versículo 30, Pai, está consumado, a obra está pronta. E Paulo agora tinha esta visão maravilhosa. Paulo tinha essa visão brilhante, essa visão gloriosa do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Ele disse, foi ele quem morreu,
Foi ele quem ressuscitou. É ele quem está sentado à direita do Pai e agora está falando por nós. Ele está intercedendo por nós. Paulo é o mesmo que escreveu a carta a Timóteo, dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo reconhece Jesus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e agora está sentado à destra de Deus, falando, intercedendo por nós e advogando a nossa causa. Para nós que somos salvos, que bênção poder ter as escritas de Paulo, hoje, para confirmação da nossa fé. Paulo é o nosso grande exemplo. Espero que você, meu amigo, que ainda não é um cristão, através da experiência de Paulo, possa desejar ardentemente conhecer este Deus que transformou Paulo e ele pode transformar também a sua vida. Vamos orar, terminando a nossa meditação, a nossa lição neste momento. Senhor, eu quero agradecer a Ti pela grande salvação que nós temos na pessoa de Jesus, cuja salvação alcançou Paulo, transformou Paulo, e ele deixou para nós escritas, ó Deus, as suas experiências. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de poder estar diante da Tua palavra, alimentando a nossa fé, a nossa experiência, baseado na experiência de Paulo, que foi um homem salvo pela graça e misericórdia. Alcança os nossos amigos através dessa palavra. Alimenta os nossos irmãos. Fortalece-os na graça e na misericórdia. Engrandece e enaltece o teu nome. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Querido, até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde.